Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Como vocês estão vendo, voltou a ficar caindo o meu celular. Eu vou ter que dar uma apertada, ver se isso resolve, mas acho que não vai resolver. Mas vamos ver aqui, fica pelo menos temporariamente assim. Bom, estou chegando hoje, cheguei da academia agora há pouquinho, estava lá na sala conversando com o mozinho, papai e mamãe, né? Mas conversei muito pouquinho porque tinha que vir para cá, para a live, né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Cuidadora de idosos, boa noite, paz e bem. Então, como eu estava falando, estamos nós aqui, né, na correria, né? E estou aqui marcando as coisas, né? Estamos aqui organizando. Hoje é quarta-feira, dia 4, ontem. Quem é que entrou aqui? Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Fátima, boa noite, paz e bem. Ontem eu não fiz a live porque teve a palestra do batismo que eu fiz, né? E amanhã eu não vou fazer live por dois motivos, né? Primeiro, porque tem círculo bíblico, né? Boa noite a todos da live, diz a Fátima. E segundo, porque é a missa missa de sétimo dia do meu tio, então juntou tudo, não vai dar para fazer live. Sexta-feira eu vou fazer live. Walter Luiz, boa noite, paz e bem. Eu vou dar um jeito de fazer live. Eu vou sair do plantão 7 horas, vou vir correndo para cá para fazer a live, tá? Sei que às vezes fica meio confuso isso, mas a gente tem que se adaptando aos horários que é melhor para cada grupo, né? E daqui a pouco, mais um pouco, a gente vai começar a reflexão baseada no Evangelho de hoje. Oi, Helena, boa noite, paz e bem, né? Esses dias, vamos dizer, tá sendo meio enrolado, né? Mas tá bom. A gente vai resolvendo as coisas. Me disseram, não tenho certeza, que o Papa Leão fez uma catequese muito interessante hoje. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né? Então, eu depois vou ver, espero que ela tenha sido realmente interessante. Se for o que eu estou pensando, acho que ela tem um pouco, vai ter gente, vai ficar meio perturbadinha. Mas é porque às vezes as pessoas não entendem as coisas, elas vivem numa outra coisa. Oi, Helena, abraços, beijos, te amo, Deus te abençoe. Fala, amorzinho. Menos de um minuto a gente começa, né? Tem muita gente que tem umas visões meio distorcidas, né? E assim, pessoal, eu quero deixar muito claro. Uma pessoa ter uma visão distorcida, equivocada na igreja, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa insiste nisso, né? Aliás, para o meu desespero, tem muito desses missionários digitais, desses influenciadores católicos, aliás, influenciadores católicos, que fazem isso aí,
Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Oi, Gracinha, saudades, te amo, minha irmã. Fica com Deus, diz Mocinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares para aqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha comentou: Boa noite, querida irmã, Deus te abençoe, saúde, paz e bem para vocês. Bom, nessa altura do campeonato da live, todo mundo já ouviu todas as leituras, porque eu estou fazendo live desde 2020, nós estamos em 2026, então a gente já rodou o ano A, o ano B, o ano C, e nós estamos já continuando. E vocês já ouviram essas leituras também, nas várias e várias missas, celebrações da palavra, adorações do Santíssimo, e por aí vai. Então, a leitura em si não tem nenhuma novidade. Porém, a interpretação que você fizer dessa leitura, ela pode ter uma novidade. Aliás, uma das premissas da leitura popular da Bíblia é essa. Você vai trazer a leitura da Bíblia para a sua realidade, para o dia de hoje, e não uma coisa abstrata. Né? E aí,
a gente tem que refletir toda essa leitura com muita calma. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Porque há muitas coisas aqui que a gente não captura direito. Primeira coisa, não é à toa que lá atrás, quando a igreja surgiu, os judeus nos chamavam do caminho, ou da seita do caminho. Por que eu falo isso? Porque você vê o Evangelho de Marcos, Jesus caminha. Se você vê o Evangelho de Mateus, Jesus caminha. Se você vê o Evangelho de Lucas, Jesus caminha. Até no Evangelho de João, Jesus caminha. Jesus sai da periferia e vai para Jerusalém. Oi, Marli, quanto tempo, diz Mozinha. Né? Mônica, te amo, minha irmã. Sabe, é como se a fé exercesse no caminho. E eu acho que esse exemplo é um exemplo muito importante, né? Por quê? Porque isso é útil para a gente. Nós caminhamos na fé. E como toda pessoa que caminha, alguns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar, alguns param no meio do caminho, outros se perdem, alguns voltam para o caminho. Ou seja, não existe uma uniformidade neste caminhar. Mas uma coisa me chama a atenção. Jesus começa na periferia e vai para o centro. Isso deveria ser uma compreensão nossa. Nós deveríamos estar entendendo que a mudança não se dá no centro do poder. A mudança não se dá no centro eclesiástico. A mudança vai ocorrer assim como a difusão da mensagem. Ela veio do centro, né, da periferia até o centro, lá de Cafarnaum, lá da Galileia até Jerusalém. De Jerusalém ela saiu novamente. Por quê? Porque o reino de Deus não se constrói na comodidade. É preciso aquela incerteza frutífera, aquela insegurança que nos anima. E não o conforto estéril de onde a gente fica parado no lugar seguro. Né? Isso é mais ou menos a dinâmica da transfiguração. É mais ou menos o que ocorreu na transfiguração. Mas vai adiante. Jesus faz um anúncio. E esse anúncio, ele é muito interessante. Porque Jesus coloca toda a condenação e a morte como se fosse externa ao plano de Deus. Né? O Filho do Homem será entregue, tudo bem. Eles os condenarão. É interessante porque quem é que vai condenar? São eles. Não faz parte do plano. Eles o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Quando Jesus faz esse anúncio, ele não coloca a morte, a crucificação, a flagelação
como parte do plano de Deus. Há aqui um equívoco comum, que as pessoas acham que Deus queria a morte de Jesus, que o Pai queria a morte do Filho para salvar o mundo. Não. Quem condena Jesus são eles, não é o plano. Bernardo, mas Jesus está anunciando o que vai acontecer, porque ele sabe que as pessoas não estão dispostas a mudar. E antes que as pessoas comecem a falar, vem essa triste notícia, né? Que aqui em Mateus era muito amigo, né, dos filhos de Zebedeu, porque ele pegou leve, ele deu uma passadinha de pano, né? Porque no outro evangelho são eles que pedem. Aqui foi a mãe deles. Nota? Pede que eles ocupem os lugares de honra, um à esquerda e um à direita. E aqui tem outra coisa que muitos não percebem. Jesus fala: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos. E muitos, eu garanto que vocês já ouviram falar isso, que Jesus estava perguntando se eles podiam ser mártires. Porque o cálice que Jesus bebeu é o cálice da crucificação, da morte. E aí perguntou a Tiago e João se eles podiam beber desse cálice, porque os apóstolos todos foram martirizados e não sei o que, e não sei qual, e não sei o que. Então o cálice de Jesus é o martírio, é o sofrimento, é isso, é aquilo outro. Já ouviram isso, não foi? Fala a verdade. Pelo menos um padre numa homilia falou isso. Mas lamento dizer que essa interpretação não está certa. Esse cálice não é o cálice do martírio. Como assim, Bernardo? Jesus morreu para nos salvar. Não, ele queria nos salvar. Morreu foi a consequência. Tiago foi martirizado, né? Mas João não. João não sofreu o martírio. João foi inclusive exilado para a ilha de Patmos, mas ele não foi martirizado. Ele é o único dos apóstolos que não foi martirizado. Até chama atenção porque ele era o discípulo que Jesus amava. Bernardo, então que cálice é esse? Eu estava pensando isso hoje. E para minha surpresa, é um cálice que muitos já beberam. O cálice anunciado aqui não é o martírio. O cálice anunciado aqui é o seguir Jesus. É contribuir para o plano de salvação. É assumir a construção do reino de Deus. Esse tipo de escolha é difícil. E toda vez que eu falo nisso, dá até uma certa canseira, sabe? As pessoas ficam falando. Seguir o plano de Deus é fugir do pecado, é não cometer o mal. Não. Seguir o plano de Deus é muito mais que isso. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos o fermento da massa. Nós temos papel ativo no plano de Deus. Não é suficiente
parar de fazer o mal, é necessário fazer o bem. Lá no primeiro capítulo de Isaías, eu não me lembro o versículo, Isaías fala, fazendo o oráculo do Senhor: cessai de fazer o mal, praticai o bem. Parar de fazer o mal é o primeiro passo, mas é necessário fazer o bem. Produzir a justiça, mudar o mundo. Porque senão a gente não vai realizar o reino dos céus. Não? E aí é que a coisa vai pegando. Porque Jesus diz: o lugar não sou eu que dou. Sabe, e é impressionante esse tipo de briguinha. Esse tipo de desejinho de posição. Nossa Senhora, olha, chega a me dar gastura. Eu me lembro logo que eu fui ordenado, eu falava assim: eu vou fazer parte da CADPERJ, não sei o quê. E eu fui me convertendo e vendo que isso não fazia sentido nenhum. Que não era esse o meu caminho. O meu caminho era seguir com o povo de Deus. Caminhar naquele povo. E essa talvez seja uma coisa que as pessoas não entendem. O nosso caminho é diferente. Nós caminhamos por outra forma, de outra maneira no mundo. Sabe, a gente vê aqui que os 10 ficaram aborrecidinhos. E sabe, isso é muito bonito na Sagrada Escritura. Porque, de fato, essas pessoas têm suas fragilidades, suas fraquezas, suas imperfeições, e ninguém escondeu. Mateus é um dos 10 que ficou aborrecido com Tiago e João. E ele está lá, os 10 ficaram aborrecidos. Ele se acusa de uma coisa que é errada. Enquanto, hoje em dia, é um tal de: não fala sobre isso que vai fazer mal. Não fala sobre isso que vai pegar mal. Não, eu não faço isso não, eu não. Todo mundo faz, menos eu. Ou, por exemplo, quando a gente fala: os homens estão matando as mulheres. Né? Não são todos os homens. Como se a gente fizesse questão de se separar dos imperfeitos, dos impuros, dos pecadores. Ah, você não está desejando matar a mulher? Parabéns, fez o mínimo, né? Vamos combinar, um homem que não deseja matar a mulher, ele não está fazendo nada demais, nada. Na verdade, para mim, ele está fazendo de menos. Porque, frente a certas coisas, não basta você não participar, você tem que ser contra ela. Né? Angela Davis falava: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então não basta você não ser misógino, você tem que ser feminista. Boa noite, Terezinha, paz e bem. Não basta você não ser um xenófobo, você tem que acolher os imigrantes. Nós temos que praticar o bem, o nosso caminho é outro. E aí você começa a ver uma briguinha de poder, quem pode mais, quem pode menos e não sei o quê. E aí Jesus solta uma frase
que também é mal interpretada. Para Jesus falar assim: vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. E aí é que a coisa degringola. É aí que o pessoal escorrega na casca de banana. Porque eles acabam subvertendo a lógica desse evangelho e transformam o serviço numa obrigação, ao ponto que você não servir é um demérito contra você. Você não servir é motivo de condenação. E aí o servir passa a ser uma forma de opressão. Então, se o servir passa a ser uma forma de opressão, você está se tornando um dos grandes das nações, porque você está oprimindo o povo. Bernardo, mas eu não tenho que servir? Não, você não tem que servir. Isso não é uma obrigação. Isso é uma escolha. Isso é um caminho que você deve seguir. E o nosso caminho é diferente do caminho dos outros. Nós não servimos por obrigação, nós servimos por alegria. Nós não servimos porque temos que servir, nós servimos porque caminhamos com o Mestre que serve. João deixa isso muito claro, porque na última ceia ele não fala da comunhão. Ele fala do lava-pé. Para João, lavar os pés dos discípulos é tão importante quanto a realização da última ceia, da consagração do pão. E se você entende que o serviço é uma forma elevada de espiritualidade, você irá servir. Mas isso é uma escolha sua. A quantidade de serviço, a forma de serviço é uma escolha sua. E a hora que você fizer isso, você se liberta da tirania do serviço, da necessidade de servir por servir, porque é isso que tem que fazer. E você passa a servir porque é o caminho que você quer seguir. E se você começa a fazer isso, toda a sua vida começa a mudar de sentido. O importante não é o lugar de honra, mas é o lugar onde você pode cuidar das pessoas. É por isso que a igreja começa na periferia, vai até o centro e depois se espalha para as periferias de novo. Porque uma vez realizado o ato da salvação, a salvação tem que espalhar-se pelo mundo. Você não está mais preocupado em ser a primeira pessoa da fila, porque você sabe que os que precisam de si estão lá no final. Eles precisam de ti. Estão lá no final, é para lá que você vai. Você não está mais preocupado em ser servido e quer servir, porque você sabe que é essa a grande contribuição que você dá ao mundo, mas que você é limitado pelas suas dificuldades e por isso você vai fazer o que você pode. Espero que você entenda o que eu estou falando, para que você escolha seguir por um caminho diferente. Amém? Vamos ver as horas. São 8 horas travado, né? Eu vou aqui já encerrando a live, porque na minha experiência, quando passa muito de 8 horas, dá problema. E eu tenho ficado muito perturbado com isso. Porque outro dia, inclusive, eu não consegui nem
manter a live salva, tá? Então, vamos nós. Eu vou me despedir agora, deixando a minha bênção, né? Amém, gratidão, Diácono Bernardo, está dizendo a Fátima. Eu não vou fazer live amanhã, quinta-feira, vou dar um jeito de fazer live na sexta, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau, pessoal.